Fala galera, vamos para mais um episódio do nosso podcast aqui, falando aí de trader para trader, né? Hoje o tema é técnico, mas pode ficar tranquilo porque assim vai ser uma conversa leve e descontraída e sem sombra de dúvidas vamos tentar diferenciar e abrir a sua mente para esse tema, que é a diferença entre setup e leitura de contexto. Essa é uma dúvida muito recorrente que eu vejo pessoal mandando do Instagram, galera pergunta até os alunos, poxa, e como é que funciona essa leitura do contexto? Eu sempre falo sobre a leitura do contexto, o que eu tenho que fazer? Então, a gente vai bater um papo hoje e eu vou passar a minha visão sobre o que é essa leitura de contexto. E, de certa forma, dar uma ilustrada. Porque imagine aí o trading, né, como surfar. Eu já fiz essa analogia muitas vezes do trading com surf. O setup, digamos que seria a prancha, né, que propicia você estar ali flutuando no mar. E a técnica é como você pegar a onda. Então, assim, ó, o setup, o modelo de entrada, a prancha. A técnica é o que permite você ficar em pé para pegar a onda. Mas e no final das contas, o que seria essa tal dessa leitura de contexto? Leitura de contexto é você entender as condições do mar para saber se você pode sequer entrar para surfar ou se vale a pena você se arriscar numa determinada onda. Então você vai olhar ali o tamanho das ondas, vai olhar a correnteza, vai olhar o vento. Se você tem ali a melhor prancha do mundo, né? Ou seja, o melhor setup, mas você pega uma onda ruim, então você não olhou o mar direito. Então o seu contexto não está confluindo com o seu setup, com a sua entrada. E de repente você toma, né, o que a galera do surf chama aí de levar um caldo. No mercado é a mesma coisa. Então, assim, não adianta você ter ali o setup perfeito, setup campeão, setup dos sonhos, aquele setup cheio de nome que o povo cria por aí, né, para fazer marketing, se você vai usar o setup na hora errada. E qual é o problema? Muita gente foca no setup e acha que é um setup que vai resolver a vida como trader. E na verdade não é, o setup não resolve a vida de ninguém. Eu vou dar um exemplo para vocês, que quando eu comecei no mercado financeiro, com aquele gráfico cheio de indicadores, né? Tinha lá as médias, e aí a média X cruzar com média Y, eu vou entrar na operação. E, obviamente, em determinadas tendências, determinadas situações do mercado, ou seja, determinados contextos, aquilo funcionava. Mas eu, iniciante, querendo, na minha empolgação, fazer grana com algo tão... nem vou falar sobre isso. Aplicava ali o bendito cruzamento da média todo santo dia. E vocês devem imaginar o que aconteceu, né? O resultado de tudo isso aí era stop atrás de stop. Tomei muito stop, sem ter um modelo de entrada adequado, principalmente sem saber ler o contexto. E a leitura do contexto, eu diria que foi o maior e melhor ensinamento que o SMC pôde me dar. A galera às vezes julga muito, SMC, nome em inglês, não sei o que nada. O que o SMC te dá é uma visão do mar, você conseguir enxergar o mar. Para quem fica procurando só setup, modelozinho de entrada no SMC, também vai se quebrar, vai se dar mal. Você precisa pegar o ouro que o SMC entrega quando ele está te mostrando a leitura do contexto, quando você entende o porquê das coisas, o porquê do movimento, o porquê da captura de liquidez, onde tem liquidez a ser capturada, qual a tendência principal. Então, toda essa leitura do contexto que o SMC te dá é ouro, ouro puro, e você precisa aprender a usar. Então, não fique tão focado ali naquela questão de qual o setup atuar agora aqui, operando no modelo 22, tô operando, sei lá, o Tortosops, né, a sopa de tartaruga, enfim, não foque especificamente no modelo de entrada. Foque em entender o contexto para você, a partir daí, entrar na operação. Como eu sempre falo com os alunos, o setup, o modelo de entrada, é só a cerejinha do bolo ali. Você precisa ter o bolo todo. Não adianta você ter a cereja se você não tem um bolo para ser enfeitado. Então, você tem que ter o seu bolo, que é o contexto ao qual você vai utilizar ali a cereja só para refinar, deixar seu bolo mais bonito. Então vamos lá definir direitinho como é que é isso. Setup seria ali o conjunto das regras ou critérios que você utiliza para entrada e saída. Ou seja, só para refinar, para você colocar o stop no lugar certo, para não entrar aleatoriamente. Então é isso, é para isso que serve o setup. Só que, obviamente, o setup ele tem que ser utilizado dentro do contexto adequado. Como a gente está falando, não adianta você achar aquele setup que refina a sua entrada, que deixa tudo bonito, e você querer entrar com esse setup em qualquer contexto, qualquer situação em que o gráfico esteja.
Então, é meio que a receita do bolo, o passo a passo que você vai seguir. Só que essa receita de bolo, obviamente, não é aplicada e replicável em qualquer circunstância. Isso que é importante. Por isso que eu sempre vou bater na tecla com os alunos, com vocês, todo mundo. Foquem em entender a leitura do contexto, que é você entender o panorama geral do mercado, antes de você pensar em aplicar um setup. Então, antes de você pensar, vou clicar aqui, deu o meu modelo de entrada, entenda o contexto para você perceber se vale a pena ou não entrar naquela operação, para você ver onde está a liquidez, qual a volatilidade do mercado. Um exemplo foi aí nesse período das tarifas, né, que Trump falava uma coisa, falava outra, o mercado explodia para cima e para baixo. Quem estava ali só procurando seu setupzinho não entendia o contexto, não via a volatilidade, não via o volume, não via, né, se estava tendo notícia no período, se Trump ia falar alguma coisa, se teve alguma resposta, como dizem, né, o humor do mercado, que não estava ligado nisso aí, queria só aplicar um setup, se quebrou todo, se arrebentou todo. Porque você precisa entender o contexto, qual a dinâmica que o mercado tá muito volátil, qual a tendência principal, entendeu? São detalhes que você vai colocando ali nas suas operações que vão deixando você um trader mais profissional. E aí sim, por fim, você vai perguntar, e o setup, vale a pena aplicar esse setup agora? Então é nesse sentido que vocês precisam estar o tempo todo atentos e atentas a essa questão do setup. Porque o setup ele é um sinal que vai dar, mas que só vai ser eficiente dentro de um determinado contexto. Então não fique focando em decorar setups, né? Vou entrar em determinado setup. E eu falo isso do SMC, mas isso serve para qualquer outra técnica. Qualquer outra técnica. Sempre o contexto vai ser mais importante que o setup que você está operando. Inclusive o próprio SMC fala da questão do tempo é mais importante do que preço. Por quê? Porque você vai estar operando ali dentro de uma kill zone, onde a taxa de acerto dos modelos operacionais são maiores. Você vai operar ali utilizando a captura de liquidez de topos e fundos de adseção, onde a taxa de acerto ela tende a ser maior. Então você precisa focar no contexto e entender esses pormenores que mostram o mar como um todo. Então, abra a sua mente para isso, abra sua mente, certo? E você pode estar se perguntando, pô, Marley, e a aplicabilidade disso? Como eu vou aplicar isso aí no dia a dia, né, no trading? Como eu faço isso? Então existem aí, né, algumas dicas que você tem para buscar um equilíbrio entre esses pontos aí, né? Setup, modelo de entrada e contexto. Então é importante, antes de qualquer coisa, por isso eu sempre falo do plano de trade, né? Antes de qualquer coisa, você ter o seu plano de trade e entender o que o mercado precisa fazer para você entrar ou não em operação. Então é como se você fosse ver ali o mar tá calmo, tá agitado, né? Como está o clima naquele momento, como está o clima do mercado. Então você vai fazer essa análise, vai entender a tendência principal, vai entender os principais pontos de liquidez, ver se tem notícia no dia, se não tem, sabe que aquele dia que não tem notícia relevante pode ser um dia de baixa probabilidade. Eu já até gravei um vídeo no YouTube falando sobre essa questão das notícias, quando é baixa probabilidade, quando não é, né? Véspera de payroll, segunda-feira pós-payroll, exemplo, né? Que são dias de baixa probabilidade. Você vai observando esses pontos, vai vendo se vale a pena operar ou não. E aí você tem que analisar o quê? Se o setup que você vai colocar em prática, se ele casa, né? Se ele está confluindo com o contexto. Por isso, no Shark Map School tem lá mais de uma dezena de modelos de entrada. Vale, precisa decorar tudo, vou usar tudo ao mesmo tempo? Não, de forma nenhuma. Você só precisa saber em qual contexto o mercado está para você ver o que você vai aplicar. Eu não aplico tudo. Tem períodos que eu estou aplicando determinado modelo, tem períodos que eu estou aplicando outro determinado modelo, entendeu? Então, assim, o que eu sempre digo é que você precisa ter na sua caixa de ferramentas as ferramentas corretas para aplicar no tempo correto, no contexto correto. Então, por isso que tem muitas ferramentas de modelo operacional lá no Shark Map School. Não significa que você vai colocar todas em prática, mas você precisa saber quando utilizar essas ferramentas, certo? E aí você vai se adaptar ou ficar de fora, a depender do contexto, porque não operar também é operar. E por isso que eu falo, né, que você precisa ter esses diferentes modelos de entrada para diferentes contextos. Às vezes o mercado está lateralizado, como estava semana passada, o mercado andando de lado, trabalhando num range de Wyckoff, e aí aquele esquema, eu desenhei ali para os alunos, eu falei, olha, aqui para cima tá fazendo fake out, para baixo tá fazendo spring. E é isso que o gráfico foi fazendo, trabalhou ali por algumas horas, exatamente obedecendo. Quem queria entrar ali, pegava o modelo de entrada, um fecha fora, fecha dentro, um spring, uma inversão de FBG e pau na máquina, entendeu? É você saber o contexto que o mercado está para você entrar ou não nas operações. E por fim, pessoal, saiba que tanto o setup, o modelo de entrada, como também o contexto, eles vão andar de mãos dadas, né?
E quando você consegue uni-los da forma correta, você tende a jogar a sua taxa de acerto lá pra cima. E é isso que eu faço, é isso que eu busco fazer. Às vezes as pessoas perguntam, pô, você toma pouco stop, não sei o quê. É porque eu estou sempre buscando focar muito mais no contexto do que ao contrário do que a maioria faz, né? Do que focar no setup. Tem gente que tá focado no setup e acha que isso que é a solução para a vida. Não é, gente. Entendam que o contexto é o que vai mudar seus resultados no mercado financeiro. E aí você unindo as duas coisas, suas chances de sucesso, elas vão explodir, vão lá para cima. Antes de você, né, pensar em clicar ali, eu compro, eu vendo. Então você vai sempre se lembrar e pensar, né, de forma reflexiva. Esse trade faz sentido agora? As condições são favoráveis para o modelo de entrada? Então você sempre se faça essa pergunta, sempre se faça, e aí você vai ver a diferença, né? Se a resposta for positiva, pau na máquina, entra na operação. Se a resposta não for negativa, é o famoso ali, segure sua onda, espere a onda melhor aparecer. E eu falo para os alunos, né, a boa sempre vem, e a boa onda sempre vai vir. Então, entenda que o trade não é só seguir uma receita, né? É você esperar a onda certa. E se você está usando uma receita, poxa, não é em qualquer cenário, não é com quaisquer ingredientes, não é com qualquer temperatura de fogo que essa receita vai aplicar. Você tem que seguir tudo certinho e o contexto pode não, deve fazer parte dessa sua receita. Então, sempre que for operar, da próxima vez que você olhar para o gráfico, olhe e foque no cenário maior, além do sinal do seu setup. E eu digo uma coisa, viu? Seu bolso, seus resultados vão agradecer muito.